pessoal, o canal Paulo 1419 traz hoje o segundo vídeo da série Radicais. E o assunto é simplificação de radicais. Se você perdeu o primeiro vídeo, cujo título é Radicais Introdução, eu aconselho que você assista, porque lá tem informações importantes que vai lhe ajudar a compreender melhor o que vamos abordar neste vídeo. Vejamos aqui o primeiro caso. Expoente do radicando menor que o índice. Então, nesse caso, nós vimos no vídeo anterior que eu posso aplicar aquela propriedade que me permite dividir o índice e o expoente do radicando por o mesmo número. Assim eu simplifico o radical. Então, qual o número que eu posso dividir 16 e 4? O maior divisor aqui, ao mesmo que eu posso dividir 16 e 4 aqui. Então eu vou dividir por 4 o índice e o expoente do radicando. Então, dividindo por 4, o que era raiz 16ª passa a ser raiz quarta. Porque 16 dividido por 4 dá 4. E aqui o expoente do radicando, 4 dividido por 4, dá 1. Então, o que era raiz 16ª passou a ser raiz quarta de 10. Então, simplifiquei o radical. Vamos ver aqui o exemplo B. No exemplo B, o radicando não tem um expoente divisível pelo índice. Então, no caso aqui, eu vou fatorar o radicando para gerar um expoente. Então, no caso aqui, ó, eu vou fatorar o 32. 32 dividido por 2, 16, por 2 dá 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2 dá 1. Então, o 2 aqui, o fator 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, aqui, 2 elevado à quinta. Então, aqui eu vou escrever raiz décima de 2 elevado à quinta. Então, agora eu posso simplificar o radical. Vou dividir o índice e o expoente do radicando por 5. No caso aqui, porque o 5 divide o 10 e o 5 ao mesmo tempo. Então, 10 dividido por 5 dá 2. O que era raiz décima passou a ser raiz quadrada. Eu não preciso escrever o 2 aqui. E aqui, o que era 2 elevado à quinta passou apenas a ser 2, porque 5 dividido por 5 dá 1. 2 elevado a 1, 2. Então, o que era raiz décima de 32, eu simplifiquei o radical e ele passou a ser raiz quadrada de 2. Lembrando que esse radical e esse aqui são radicais equivalentes. Vamos ver aqui o exemplo C. No exemplo C, eu tenho aqui raiz 15ª de x elevado à quinta, y à quinta. Então veja que nesse caso aqui eu posso dividir os expoentes aqui por 5. Então eu vou dividir aqui por 5, esse expoente por 5 e esse outro também. Então o que era raiz 15ª, 15 dividido por 5 dá 3, passa a ser raiz cúbica de x, y. Porque 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Então, da mesma forma, esses radicais aqui são radicais equivalentes. Vejamos aqui o segundo caso. Segundo caso, expoente do radicando maior ou igual ao índice. Então, no caso aqui, ó, raiz sexta de 2 à sexta vezes 7. Existe uma propriedade dos radicais que diz o seguinte, que eu posso separar aqui quando houver um produto dentro das raízes, dentro da raiz aqui. Então eu posso fazer isso, ó, raiz sexta de 2 à sexta vezes raiz sexta de 7. Então a propriedade diz o seguinte, que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Nós vimos no vídeo anterior que eu posso fazer isso aqui, ó. Então isso aqui vai ser igual a 2 raiz sexta de 7. Pronto, está simplificado o radical. Só que aqui nós vamos fazer de uma forma aqui prática. Ao invés de separarmos aqui as raízes, separarmos aqui em duas raízes, nós vamos extrair o fator da raiz aqui, ó, extrair do radical. Então preste bem atenção, veja que é muito fácil. Então no caso aqui, eu tenho
raiz sexta e 2 a sexta. 2 a sexta, que esse expoente é divisível pelo índice. Então ele pode sair aqui, ó. Quando sai da raiz, eu divido o expoente pelo índice. Então o que era 2 a sexta, quando ele sai, ele passa a ser apenas 2. Porque 6 dividido por 6 dá 1. Sai 2 elevado a 1, que é 2. O 7 não tem expoente divisível pelo índice, então ele fica dentro da raiz sexta. Ele permanece na raiz. Então, simplifiquei aqui. 2 raiz sexta de 7. Vamos ver o exemplo B. No exemplo B, eu tenho aqui no radicando, né, 75. E eu não tenho um expoente divisível pelo índice para poder tirar esse fator aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar, porque aí eu vou gerar um fator com expoente. E aí há a possibilidade de eu extrair da raiz. Então 75 eu vou dividir por 3, dá 25. 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então isso aqui me dá 5 elevado ao quadrado vezes 3. Porque o 5 apareceu duas vezes. 5 ao quadrado vezes 3, ou 3 vezes 5 ao quadrado. A ordem dos fatores aí não vai alterar o produto. Então, onde tem raiz de 75, eu vou escrever raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3. Aqui eu tenho um expoente divisível pelo índice. Então, esse fator aqui vai sair da raiz. Quando sai, divido 2 por 2, que dá 1. Então, o que era 5 ao quadrado, quando ele sai, ele fica 5, elevado a 1, que é 5. O 3 não tem expoente divisível pelo índice, então ele permanece na raiz. Então, simplificando aqui, ficou 5 raiz de 3. Então, a raiz quadrada de 75 é um radical equivalente a 5 raiz de 3. Vejamos aqui o exemplo C. No exemplo C, eu tenho aqui um expoente do radicando maior do que o índice. Mas esse 9 aqui, esse expoente, não é divisível pelo índice. Então eu vou usar aquela propriedade das potências, onde diz que produto de potências de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, x elevado a nona pode ser escrito x elevado a oitava vezes x. O que eu vou fazer ali, ó, é o caminho inverso. Então, onde tem raiz quarta de x a nona, eu posso escrever raiz quarta de x elevado a oitava vezes x. E por que x a oitava? Porque esse 8 aqui é divisível por 4. Eu gerei um fator com um expoente divisível pelo índice. Então eu posso tirar. Ele pode sair aqui da raiz. Quando sai, divide expoente pelo índice. Então, o que era x a oitava passou a ser x, 8 dividido por 4 dá 2. Ele saiu x ao quadrado. Esse outro x, como o expoente dele não é divisível pelo índice, ele permanece na raiz quarta. Então, permanece aqui na raiz quarta. Então, simplificando esse radical, que era a raiz quarta de x a nona, encontrei um radical equivalente, que é x ao quadrado, raiz quarta de x. Vamos para o último exemplo aqui. Então, aqui eu tenho 250. Eu vou fatorar esse 250 ali. Então, fatorando 250, vamos ver aqui. Dividindo por 2, dá 125. Vamos dividir aqui por 5, dá 25. Por 5, dá 5. Por 5, dá 1. Então, nesse caso aqui, ficou raiz cúbica. Onde tem 250, eu vou escrever aqui. O 5 apareceu 3 vezes. Então, 5 elevado ao cubo vezes 2. 5 elevado ao cubo vezes 2. Então, aqui eu vou colocar 5 elevado ao cubo vezes 2. E aqui eu tenho a raiz x elevado à quinta. Então, eu posso fazer a mesma coisa logo aqui, ó. Onde tem x à quinta, porque ele não vai poder sair, porque o 5 não é divisível por 3. Então, onde tem x à quinta, eu vou escrever x ao cubo vezes x ao quadrado. Então, você já entendeu o porquê, né? 3 mais 2, 5. Eu gerei aqui um fator
com expoente divisível pelo índice. Então ele vai poder sair da raiz. Então, no caso aqui, vamos ver o que é que pode sair da raiz cúbica aqui. 5 ao cubo, ele sai, 3 dividido por 3 dá 1, então ele sai 5. Esse 2, o expoente dele não é divisível pelo índice, então não sai. Esse x ao cubo pode sair da raiz também. Sai x. Veja que quando ele sai, se ele está multiplicando aqui dentro, os fatores que saem, eles multiplicam também fora. Então aqui 5 vezes x. Esse x ao cubo aqui saiu, ó. Ficou 5x fora. O que foi que não saiu da raiz cúbica? O 2 não saiu, então ele permanece aqui. O x ao quadrado não saiu, ele permanece aqui. Então eu tenho aqui 5x, raiz cúbica de 2x ao quadrado. Pronto, está feito. Então, veja que é muito fácil simplificar radicais. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe, faça os comentários aí, diga o que foi que você achou do vídeo. E se inscreva no canal, certo? E aguarde o próximo vídeo sobre a série Radicais, que será sobre adição algébrica de radicais. Um abraço, até a próxima, tchau!